É Ele quem muda o quê? Vamos lá? Daniel 2:21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos e entendimento aos. Olha para você ver o 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora. Repete comigo aí, gente. Eu vou falar o 21 e vocês falam o 22 comigo. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos e entendimento aos inteligentes. Ele revela o quê? E escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a. Olha para você ver o 34. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada com auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. Fala comigo aí. Mais uma vez. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos então ao rei: tu, ó rei, é rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para onde dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. Mas o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Todos juntos? Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será. Agora vamos lá. Eu vou tentar aqui saltar mais. O versículo 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Na conclusão da mensagem, o rei Nabucodonosor honra Daniel, dando-lhe um cargo naquele seu reino, no seu domínio, e dá-lhe o privilégio como havia prometido. Mas olha comigo para você ver aí, quando fala que o vento os levou. 35, vamos lá? Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os. Eu quero conversar com você sobre esse tema. E o vento levou. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. Você crê, irmão? E não adianta eu ministrar essa palavra aqui, e se eu ministrar, e se você não pedir a Deus para falar o teu coração, será mais uma reflexão para um conhecimento bíblico, mas que não vai produzir na tua vida, na tua alma, no teu espírito, uma transformação. Será algo simplesmente para os seus psiquismos, mas não será algo que possa mudar a tua alma, se você não pedir o Espírito Santo: Espírito Santo, me fale. Ele está aqui. Você pode curvar sua fronte e falar com o Senhor? Fala com ele assim: Espírito, usa o pastor Eugênio. Foi o Espírito Santo, irmãos, que inspirou esta palavra. E peça a ele: usa, Senhor, o pastor Eugênio para entregar essa mensagem ao meu coração. Ora por mim. Estou com a virose desde ontem, uma infecção intestinal, e vim pela graça de Deus.
é bom para fazer o teste, né? Da firmeza, da determinação. Fala, Deus, usa-me neste momento como vaso em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Fala comigo assim: e o vento levou. Eu sei que tem pessoas que gostam de filme, de romance. E um filme que foi lançado em 1939, ganhou 11 Oscars. Foi o filme E o Vento Levou, baseado no romance que transformou esse romance em um best-seller. A escritora chamada Margaret Mitchell, ela começou a escrever em 1926 e terminou em 1936. Levou 10 anos para escrever este livro. E quando foi em 1939, um grupo lá de diretores do cinema pegaram os direitos, fizeram este filme, ganhou 11 Oscars. É um filme de uma longa metragem, antes era 6 horas, depois baixou para 3 horas e meia. Assiste depois, está no YouTube. Mas o que o filme E o Vento Levou, ou o livro E o Vento Levou, retrata? Na verdade, a escritora queria retratar a guerra da secessão nos Estados Unidos. Começou em 1861 a guerra civil nos Estados Unidos, matou 620 mil pessoas, pensa bem, dentro dos Estados Unidos. Começou em 1861, terminou em 1865. Então ela escreve para falar desta guerra, ou para falar desse contexto. E tudo se desenrola numa terra onde o proprietário, ele ficava no sul, estava vindo lá do norte a guerra. Ele era um homem muito rico, tinha uma terra chamada Tara, e esse grande proprietário continuava ainda naquela região com a escravidão. A escravatura imperava ainda no sul dos Estados Unidos. No norte estava vindo para poder acabar com tudo. E houve essa batalha, essa guerra civil. E o filme e o livro retratam exatamente esse contexto, mas a escritora coloca nesse enredo uma atriz, ou a protagonista, que foi dado o nome a ela, que muitos nomes depois acabaram pais, mães, colocando o nome dessa atriz, ou melhor, desta que ficou sendo a protagonista de todo esse enredo, desse romance. O quê? O'Hara? Scarlett O'Hara. Linda, mas muito mimada pela família, pelo seu pai especialmente. Uma menina cheia de si, egocêntrica, mas muito inteligente, ousada, irritante para alguns, colecionava namorados. Só para você ver. E o filme, só uma sinopse do filme aqui rapidinho para a gente entrar no texto. O filme é engraçado, o livro é engraçado, que mostra esse momento de romance, mas esta Scarlett O'Hara, que gostava de um vizinho chamado Ashley, que gostava da prima dela, a Medley, e ela nutria um amor grande por ele, até que chega alguém que amava demais, e ela casa sem gostar. E o tempo todo, o capitão Medley, parece, ele luta, quer que ela a ame. Eles têm uma filha, e depois de tanto tempo lutando para ver se a Scarlett O'Hara o amasse, ela não conseguiu, até que no filme termina. E eu creio que a conclusão do filme está aí, que alguns hoje querem o direito. Está completando 70 anos agora em 2019, e os direitos autorais vão estar livres, porque tem muitas pessoas querendo continuar essa história, porque termina ela, na verdade, perdendo aquilo que ela teve a oportunidade, o tempo. Era aquele homem que estava com ela, mas ela não valorizou. Então, o enredo todo do filme, a história, é para mostrar que o vento leva tudo. O vento leva os amores, os romances, as paixões. O tempo leva a guerra. O vento leva os momentos de família. O vento leva as oportunidades que perdemos. E também o vento leva os privilégios que tivemos. E o filme é exatamente o enredo do livro e filme, é para mostrar que o tempo passa, vai, e o vento leva tudo.
Assiste então, porque o livro é grande demais, e eu comecei a assistir para falar que essa sinopse, porque nós vamos para o texto, porque Daniel fala que Deus tem um controle dos tempos, e é Ele que faz mover as estações. O rei Nabucodonosor, um rei poderoso da Babilônia, ele havia construído a Babilônia. A Babilônia era a sua glória. Ele havia construído os jardins suspensos da Babilônia, só para passear com a mulher que ele mais gostava, para cima e para baixo. Era poderoso, tinha lá os seus deuses, as suas divindades, tinha lá no seu reino as religiões, e tinha no seu palácio, lá os magos, tinham lá aqueles adivinhos, tinha aqueles que faziam as interpretações nos tempos, o que os astros estavam dizendo. E ele teve um sonho, e ele sonhou que ele viu uma grande imagem alta. A cabeça daquela imagem que ele viu, daquele ser, era de ouro puro, brilhante. O peito, os ombros, era de prata. Aqui a barriga e as coxas de bronze, e as canelas e os pés de ferro, misturado com barro. E ele ficou atordoado com aquela visão, porque de repente, naquela visão, enquanto ele via aquela imagem grande, a cabeça de ouro que brilhava, ouro puro, o peito de prata, aqui a barriga de bronze, os pés de ferro, misturado com barro, de repente, ao ele ficar atordoado com aquela imagem, e da montanha sai uma pedrinha pequena, e aquela pedra vem vindo, ela vem vindo, ele vê no ar aquela pedra vindo de uma velocidade, e bate nos pés daquela imagem, e aquela imagem cai no chão, e despedaça toda. O ouro se transforma em pó, o bronze em pó, também a prata e o ferro, e também tudo se dissolve. E ele ficou perturbado, e mandou entrar todos os magos, os intérpretes, os adivinhos, aqueles que mexiam com magia negra, magia branca, magia marrom, nunca tive magia. E ninguém pôde interpretar o sonho de Nabucodonosor. E ele mandou matar todo mundo. De repente, quando Arioque, que foi enviado, que deu Nabucodonosor a determinação para matar todos os adivinhos, os magos, aqueles que o rei consultava, principalmente nessa questão do sobrenatural, Daniel falou assim: olha, não faça, fala com o rei que me dê alguns dias para que eu possa orar, para que o Deus dos céus me dê a interpretação do sonho. E ele teve o tempo, e ele chamou Sadraque, Mesaque e Abdenego: vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus para que nos dê a interpretação do sonho. E eles foram orar, e Deus deu para Daniel os detalhes da interpretação dos sonhos, e ele pediu a Arioque para que o apresentar diante do rei, e ele falou com o rei: rei, o meu Deus me deu a interpretação, ó rei. O meu Deus me fala sobre quem és tu. Tu tornaste grande, rei, poderoso. Os reis, os príncipes, os povos temem a ti. Como aves que se aninham nas folhagens, a grandeza tua se tornou muito longa, distante. E tu és a cabeça de ouro puro que brilha. E Deus vai tirar de ti o trono, ó rei, e vai dar a um outro povo. Porque aí entra agora a interpretação dos teólogos que o peito de prata simbolizava os medos e os persas, que foi um povo poderoso que conseguiu tirar Nabucodonosor. Nabucodonosor morre, depois vem o filho dele, e com o tempo tira ele do trono. E depois ele fala que este reino substituiria o rei da Babilônia, Os medos e os persas vieram. A barriga de bronze simbolizava Alexandre o Grande, ou a Grécia. Alexandre o Grande cresceu, se tornou poderoso, e cumprindo aquela profecia que o próprio Deus deu ao rei Nabucodonosor. E os pés e as canelas lá de ferro e de barro simbolizava Roma,
Roma, quem estudou história aqui sabe, se tornou uma nação poderosa também, que oprimiu o povo de Deus. Jesus sofreu debaixo, o povo de Deus, debaixo do jugo da Babilônia, que se dividiu em 10 cabeças poderosíssimas. E quanto ao rei, aí é Daniel falando com o rei Nabucodonosor: o teu reino passará, o reino de todos passarão, os reinos. E quanto ao rei, essa pedra que tu viste saindo de uma montanha, é um reino que virá, e este reino é sempiterno. E é interessante, irmãos, que esta pedra que sai da montanha e quebra e derruba aquela estátua, é exatamente Jesus que viria e veio. O reino de Jesus que já está entre nós. Quando ele chegou, ele disse que o reino de Deus é o quê? É chegado. Um reino que jamais acabará. Um reino que os judeus esperavam que viesse o rei dos judeus, mas viesse um rei poderoso, como foi, quem sabe, os faraós, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, aqueles imperadores de Roma. E chega Jesus montado num jumentinho, humilde, pobre, sustentado por um salário de carpinteiro, andava para cima e para baixo nas estradas poeirentas da Palestina, da Galileia, de Cafarnaum, com a sandália apenas, com a túnica. E até hoje os judeus não aceitam que ele é o Cristo, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nesta noite nós estamos aqui para dar glórias a ele, porque ele é exatamente aquela pedra que veio e que destruiu tudo. O vento levou, irmãos, esse tempo, essa noite que nós estamos ministrando aqui. Tomara que o Espírito Santo tome essa palavra e inunda o teu coração, possa inundar o teu coração de graça. E o vento levou, o vento que é o tempo, irmão, leva tudo. Deus estava revelando naquela época que o vento, que o tempo, esse cronos está passando e leva primeiramente as glórias humanas, a vaidade. Levou, por exemplo, lá no passado, a Caldeia. Bem antigamente existia lá um homem chamado Nimrod. Nimrod resolveu construir uma torre para chegar até os céus, até Deus. Na verdade, ele não estava querendo chegar até Deus, ele estava querendo ser Deus. E quando de repente eles descem, Deus confunde, e aí começou a separação dos idiomas de várias línguas. Mas a gente vê Nabucodonosor, nós vimos os faraós do Egito. Até hoje, nas escavações, tem achado princesas, faraós, múmias, que foram colocadas, aquelas múmias, utilizando um material que até hoje a ciência não consegue explicar como que eles conseguiram embalsamar aquelas múmias de milhares de anos. Porque os faraós do Egito acreditavam na ressurreição, que um dia eles seriam ressuscitados, e é por isso que eles guardavam aquele ouro, toda aquela riqueza, toda aquela pompa, porque eles esperavam que um dia eles voltariam a reinar. E passou as glórias dos faraós do Egito, as glórias de Alexandre o Grande, as glórias daqueles imperadores romanos, que oprimiram inclusive aqueles imperadores, o povo de Deus, por muito tempo. Fala comigo assim: o vento levou. O vento leva as glórias humanas, irmãos. A Bíblia é interessante, que desde o Velho Testamento, fala sobre as grandes torres, articula um plano terrível que os americanos jamais pensavam, derrubar aquelas duas torres gêmeas, que simbolizava a pompa, a grandeza dos Estados Unidos. E de repente, aquele avião, ou dois aviões, explodem naquela torre, vindo tudo ao chão. E desde o Velho Testamento nós vimos textos falando que Deus vai destruir as torres, a grandeza, as glórias dos homens, porque tudo passa. O vento leva tudo, irmãos. O vento vai levar, o tempo vai levar as glórias humanas, as grandes construções, os grandes empreendimentos, tudo passa.
o vento levou, e o vento levou as glórias, leva as glórias humanas, a vaidade humana. E eu quero chamar a sua atenção, porque nós vamos ver aqui nessa noite que o vento não vai levar algumas coisas que estão dentro de mim e de você, e que foi colocado em nós por Deus. Só para você ter ideia, o vento não vai levar a nossa salvação. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. O vento não vai levar o amor que Deus nos amou, o amor de 1 Coríntios 13. O vento não pode levar, o tempo não pode apagar. Aquela música feita para os casais que fala, o tempo não pode apagar. Na verdade, a escritora ou a cantora estava falando de um amor de um homem para com a mulher. O meu amor por Giselda, a paixão dela por mim, o vento vai levar. E vai mesmo. Porque se eu morrer e tiver ela no caixão e depois foi enterrado, daqui a pouco Giselda está em algum lugar casando com outro cara e o vento levou. Mas o amor de Deus não. Então o que o vento leva? O vento leva, quando você olha para o vento, aqui em Montes Claros, esse mês começou uma ventania lá em casa, foi uma terreira, é assim essa linguagem mesmo? Terra em todo lugar. Meu irmão, o vento vai levar poeira, a sujeira daquilo que está aí debaixo do tapete da sociedade, da política suja, daquilo que fazemos que ainda está pregado em nós. O vento vai levar, o tempo leva. Nós aprendemos que o tempo é o fator primordial para destilar as verdades e revelar mentiras. E o vento vai levar a poeira, aquilo que é sujo. Um dia, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. A Bíblia diz que um dia, tudo o que está oculto será o quê? E olha o que o texto diz aí, veja para mim para você ver, e marca na tua Bíblia por favor aí, quando ele fala que ele revela o oculto, o versículo aí quanto? 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, com ele mora o quê? Mora a luz. Ele revela o que está escondido. Eu posso aqui esconder de vocês alguma coisa, esconder até de Giselda, tem muita coisa escondida, mas no tempo, um dia, tudo vai estar patente diante de Deus. Nada, irmão, nada ficará oculto. E na verdade nada está oculto, porque é o que a Bíblia fala, que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Apocalipse fala sobre os 7 Espíritos de Deus, fala sobre os olhos de Deus que estão em todo lugar. E a ideia de 7, quando fala dos 7 Espíritos, está falando da perfeição de Deus, do Deus que vê tudo, que conhece tudo, que prescruta a nossa interioridade. E não adianta, um dia tudo vai estar patente. Isso me leva a me curvar aqui na frente e falar com o Senhor: Deus, eu estou em pecado. Deus, eu não tenho como continuar escondendo essa sujeira no meu coração, porque um dia o tempo vai mostrar. E chega um momento que a gente não consegue mais levar a carga. Tem um dizer bíblico que está no Salmo 42, que um abismo chama o quê? Você sabia que as coisas que nós vamos perdendo, se nós não tivermos cuidado, com o tempo nós vamos perdendo o respeito, a honra, nós vamos abrindo brechas para algumas coisas em nossas vidas, e quando nós assustamos, nós já estamos bem distante do Senhor. Você já viu aquele caso que alguém conta assim: poxa, mas aquela mulher era uma mulher de respeito, de estima, mulher de dignidade. Já ouviu falar isso? O tempo foi passando e aquela mulher foi perdendo o seu perfil, foi desrespeitando o seu marido, foi andando com pessoas, mulher séria, como um homem sério. Por quê? Se nós não tivermos cuidado, irmãos, é por isso que o texto de Daniel
quando Deus dá essa revelação para Nabucodonosor, Deus estava chamando a atenção a Nabucodonosor. Nabucodonosor já estava pisando na bola com Deus há muito tempo. Houve um momento que Deus deu outra visão, mostrando e cumpriu. Nabucodonosor ficou comendo capim, porque havia engrandecido e ficou vaidoso diante de Deus, até que Deus humilha. E em Daniel capítulo 4 ele fala: portanto, hoje eu louvo e exalço o Deus Criador dos céus. E ele começa a falar da tua vida, da vaidade dele. E o vento levou, fala comigo aí. O vento vai levar aquilo que está impregnado em tudo, irmãos. O vento vai levar momentos maus e momentos bons que vivemos. O grande libertador Moisés escreve no Salmo 90: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração quê? Coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. E quando ele fala para nos ensinar a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, neste momento ele fala da fragilidade nossa humana. Ele fala como os dias são passageiros demais. E é importante nós entendermos, irmãos, que o vento vai levar momentos bons e ruins, e precisamos então valorizar os momentos que Deus está nos dando a oportunidade de crescer, de estarmos juntos. O momento da família. E quando passa, quando de repente alguém da nossa família, que Deus nos deu o privilégio de estar juntos, de conviver, nós não temos tempo uns para os outros, não temos tempo para nossos pais, não temos tempo para estar mais juntos, principalmente aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Você que é pai que está aqui, eu quero falar uma coisa contigo. Curta, eu sempre falo com alguém que tem criancinha aqui, curta o que você puder curtir. Eu curti muito Luna e Melissa, quando elas pequenininhas, fotografava, filmava, brincava com elas, porque o tempo passa rápido demais. O vento leva, os dias vão, os anos chegam, e quando você assusta, você vai encontrar a sua filha com 16, 17 anos, ou até menos, ou seu filho. A filha: papai, estou gostando de fulano. O filho com 17, 18 anos: papai, eu estou querendo montar um apartamento e sair de casa. Claro que depende de como você vai criar seu filho, educar teu filho. Mas uma coisa é importante lembrarmos, que vai chegar um momento, guarda aí no teu coração, a tua alma está ouvindo o que eu estou falando, seus ouvidos estão ouvindo, guarda isso no teu coração, e o vento vai levar momentos que não voltam mais, e vai levar momentos que você tinha autoridade e tinha o domínio, e vai chegar momentos que você não consegue dominar mais. Ouça isso, pai, ouça isso, mãe. E cuidado quando você aponta o dedo, quando você aponta um dedo para aquele pai, para aquela mãe: olha lá, ó, não cuidou direito. Cuidou. É porque precisamos de entender que o Deus que criou todas as coisas, criou cada um de nós, e colocou em cada um de nós uma digital diferente. Por isso que enquanto temos tempo para educar os nossos filhos, criá-los e instruí-los no temor de Deus, é aquilo que Provérbios 22:6 fala: ensina o teu filho no caminho em que pode o quê? Em que deve andar, não é pode, mas deve andar, e quando for velho o quê? Se você não ensinou, deixou o teu filho, não trouxe na escola dominical, não orou com ele, não leu para ele a palavra, não investiu na parte espiritual, meu irmão e minha irmã, com muito carinho, depois completou 14 anos, depois que entrou na adolescência, o vento começou a levar. O vento leva os momentos de honra que eu e você tivemos. O vento leva os momentos, eu volto a repetir aqui, quando você tinha o controle. Ouvi um pastor pregando esses dias, com 90 e poucos anos, uma mensagem tremenda, ele estava falando sobre a volta de Cristo. E de repente, ele vai, ele volta, quando ele
chega no meio, ele deu um infarto e morre. Cansadinho, sem vigor, outrora, com a minha idade, ou com 30 e poucos anos, e a história dele é linda, é um pastor pentecostal, ele tinha aquela ousadia, ele desbravava. Por isso, meu irmão, aproveita o momento jovem, enquanto você tem vigor. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem dias e anos, dos quais você vai dizer, eu não consigo mais, eu não tenho mais prazer nisso. E é interessante que o texto fala da dentição, fala dos olhos, que começam a ficar cansados. A minha mãe não está ouvindo direito. A minha mãe me ligou essa semana e falou, filho, eu liguei para ela e ela falou assim, filho, eu não consigo mais sentir cheiro de nada. Os nossos sentidos vão apagando, porque o vento leva, meu irmão. O tempo passa, e a vaidade de você achar que você pode tudo, esbanja a vida, e gasta o tempo em coisas passageiras, efêmeras. É preciso nós ter consciência quanto a isso. O tempo vai passar, irmãos, e vai levar exatamente o meu vigor. O texto de Eclesiastes capítulo 12 fala sobre isso. O moedor que não consegue mais mastigar, o ouvido que não consegue mais, a audição não consegue ouvir direito, e a gente começa agora a andar. Pensa um velhinho com 90 e poucos anos, não tem o vigor de outrora. Por isso, ainda temos tempo para viver o melhor que Deus está nos dando a oportunidade de viver. Deus quer que nós vivamos uma vida aqui, e para a glória dEle, e que possamos aproveitar os momentos, porque, irmãos, aquilo que nós semearmos aqui na vida um do outro, aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, nós iremos levar. Deus está computando lá. O vento vai levar muita coisa. O vento vai levar os momentos que você tem com a sua esposa. Aproveite-os enquanto é tempo. As clínicas estão multiplicando. Adolescentes, crianças, até adultos, viciados, programas de internet, pessoas, casais, eu não sei se é você que está aqui, que me assiste, que deixam de ir para a igreja, porque estão assistindo a séries da Netflix, que estão voltados tanto para aquelas séries, e o tempo está passando, o tempo está passando. Está entendendo o que eu estou falando com você? E quando a gente assusta, eu e Giselda estamos vivendo o chamado ninho vazio, e eu não caí naquela que talvez alguns vão cair, e eu falo isso não para minha glória, porque eu ouvi muita palestra, principalmente de pregadores sobre família, porque quando o casal luta demais, o tempo vai passando, o vento vai levando, a criança está crescendo, cuida aí televisão, cuida aí Netflix, cuida aí internet, cuida aí minha sogra, cuida aí meu sogro, cuida aí rua, eu vou ganhar dinheiro, eu tenho que deixar uma casa para meu filho, um apartamento, e vai trabalhando, e amealhando, e aquela correria, aquela loucura, e quer buscar tempo, e recebe tempo, e joga tempo fora, e quando os dois assustam, a menina já está grande, já está formada, está querendo casar para sair de casa, o menino quer sair de casa também, e aí ficam os dois, só os dois dentro de casa, aí um estranha o outro. Eu te conheço? Porque no fundo não conhecia. Presta atenção, meu irmão, por isso que há até mesmo as crises, presta atenção aqui, de alguém que experimentou isso. Porque quando Melissa nasceu em Januária, em 1991, eu pegava o telefone, Melissa com febre alta, Melissa chorando a noite toda, Giselda dormia que dormia, eu tinha que cuidar de Melissa, e aí eu ligava para minha mãe, o que é? Põe aí meu filho, faz um chá, e mandava fazer. A febre, o problema de intoxicação que o teu filho tem, o dentinho quando começa a doer e tem de arrancar aquele dentinho chamado de leite, tudo isso são momentos preciosos dentro do tempo, e nós precisamos de vivenciá-los, porque senão nossos filhos se tornaram simplesmente coisas.
Está entendendo o que eu estou falando com você? Então, nós temos de aproveitar enquanto o tempo não passa, enquanto o tempo não vai, enquanto o vento não leva, e vai levar, meu irmão, não tem como não levar não, vai levar, e quando o vento leva, aí, se você e eu aproveitamos o melhor, e podemos aproveitar porque nós temos Jesus, aí nós vamos falar assim, glórias a Deus, eu tive o privilégio de aproveitar. O vento vai levar, aqui, todos nós que estamos aqui. Ai pastor, ninguém sabe, pensa comigo aqui, se Jesus não voltar, daqui 100 anos, talvez esse local aqui não existe mais. As grandes construções, os grandes monumentos que aconteceram lá na Caldeia Antiga, na Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia, só estão lá, só aqueles monumentos caídos. Acabou, tudo passa. Uma música que levou aquele pequenininho Nelson Ned ganhar grandes prêmios, inclusive nos Estados Unidos, em outros locais do mundo, foi aquela música E tudo passa, tudo passará, tudo vai passar, irmão. Aí não adianta, não é pecado você fazer plástica não, viu minha irmã? Não é pecado você colocar botox não. Não é pecado você arrancar um pedacinho da barriga não. Como diz um médico aqui em Montes Claros, a moça chegou lá para poder tirar um pedacinho da barriga. Ele deitou ela na cama e com toda a ousadia e amizade que ele tem com o marido e com a família, ele foi lá e sentou um tapa na barriga, falou assim, toma vergonha essa cara sua, levanta daí, vai correr, vai fazer caminhada, e isso aí não precisa de plástica não, eu vou arrancar essa barriga sua e daqui a alguns meses ela vai voltar, toma vergonha essa cara sua. Falei com Gisela essa semana, eu estou amando uns negocinhos nela aqui assim, e também em mim. Eu vou fazer a cirurgia aqui, que eu falei com vocês de cortar aqui, é porque eu estou com um problema sério, a carne do meu cílios, da pálpebra está caindo, e me atrapalha, eu fico lacrimejando. Não estou dizendo aqui, meu irmão, não sou contra você fazer a cirurgia. O problema é que tem mulher que ela passa a viciar na cirurgia. Daqui a pouco ela faz uma cirurgia, faz outra cirurgia, e aí coloca pedaço tira a carne daqui, coloca ali, vamos parar por aqui, já rimou o negócio, mas aí tudo vai passar, e quando ela completa, e é o que os cirurgiões, o pessoal que faz pesquisa, fala assim, quando essa encrenca completar 60 anos, para onde que ela vai com esse negócio cair? O que eu quero colocar aqui, meu irmão, para a gente concluir, é que o vento vai levar tudo, por isso nós precisamos preocupar com aquilo que é essencial, a nossa vida espiritual, meu irmão, precisamos de preocupar com a nossa comunhão com Deus, precisamos de preocupar mais com a vida de oração, de leitura da palavra. Deus me chamou e te chamou com um propósito, e vai haver um dia que esta pedra que veio lá de cima do monte e derrubou aquela estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro com barro e jogou no chão, é o que Deus está dizendo para mim e para você. Tudo vai passar a vaidade, vai passar aquilo que a gente tem como se fosse uma divindade. Aconteceu, a gente fica vendo algumas coisas, é mentira um negócio desse. Um homem que agrediu a sua esposa, a mulher pegou o carro dele, ele tinha falado para ela não sair com o carro dele, ela tinha o carro dela, um carro mais feiozinho, o dela era um carro chique, e ela empolgada pegou o carro dele, e na primeira esquina que ela virou, outra pessoa virou em cima dela, bateu o carro, e quando ela tentou procurar ligar para o seguro, ele não tinha feito ainda o seguro, ele chegou e botou a porrada nela. Está entendendo, irmão? O problema é que nós valorizamos as coisas e esquecemos das pessoas. Eu estava trocando meu carro e eu não tinha pedido a Deus se eu trocava meu carro não. Eu quero um carro melhor, que eu gosto de viajar, apesar, melhor não. O carro meu está muito bom, mas
Depois que eu fui para o joelho, eu e Giselda, eu senti não trocar. Porque a vida do crente tem que ser na oração, irmão. Tudo vai passar, irmão. Antigamente, eu me lembro aqui em Montes Claros, eu era ainda adolescente. Todo mundo ficava pasmo com um carrinho chamado Via Maguete. Já ouviu falar? Aquelas Opara Commodore, aqueles Galaxy. Ele virava uma esquina aqui, a outra ponta da doutada ainda. Carrão, banheiro do tamanho. Passou tudo. Você colocar um Galaxy ali fora e for vender no bazar na semana que vem, R$100, ninguém compra. Para colocar onde aquela banheira? Passa tudo, irmão. Os designs passa tudo, irmão. Inclusive, interessante que o vestido agora da Scarlett O'Hara nos Estados Unidos foi vendido o vestido do filme lá, que ela vestiu, um dos principais lá, não sei se foi do casamento. O pessoal é terrível, né? Milhares de dólares. Tem gente que tem fascínio para coisa velha, coisa antiga. Gente assim, que gosta de fazer a sua casa museu. Deus nos chamou para que nós possamos lançar aqui nessa terra a semente que vai produzir frutos para a vida eterna. O vento vai levar tudo. Levou o meu irmão, fez 4 meses. Levou meu pai, tem 37 anos. Levou o pai seu, a sua mãe, que você tanto amava. E é por isso que Deus está deixando você vivo, para que você pense, um dia você também vai. O que você tem deixado aqui? O que você tem semeado aqui? O tempo, o vento, não pode levar, eu repito aqui, algumas coisas que são de Deus, se tornam eternas. Aquilo que nós semeamos para Deus, o louvor que foi nessa noite cantado aqui, já está diante do Senhor. Aquilo que você faz de bem, o tempo não vai levar isso. O tempo não vai levar o amor, que amemos uns aos outros. O tempo não vai levar fé, não vai. O tempo não vai levar, não vai arrancar de mim, de você, a semente que foi lançada em nós pelo Espírito Santo, a regeneração, a salvação em Cristo Jesus. O vento, o tempo, não pode tirar de mim, de você, a certeza que nós temos quanto ao fato da nossa glorificação, que seremos transformados em corpos incorruptíveis. É isso que a visão de Nabucodonosor, aquela estátua grande, tem para nos ensinar hoje, na pós-modernidade, em 2019, dia 9 de junho de 2000, tudo vai passar, tudo vai acabar, até a terra vai ser transformada em uma nova terra, em um novo céus, tudo vai passar. Por isso, essa noite, Deus te chama para você fazer uma reflexão sobre a tua vida, a vida que você está levando, o tempo que você está gastando. É preciso ler a Bíblia, é preciso orar, é preciso clamar ao Senhor. E nessa noite eu fico muito ousado para ministrar aqui e ajoelhar aqui agora, porque desde segunda-feira eu e Giselda estamos aqui ajoelhados, para que Deus possa despertar você, meu irmão, para que Deus possa enfiar uma palavra desta na tua mente, no teu coração, para que você se torne alguém diferente, para que quando você olhar no espelho e você descobrir, poxa, eu estou com tanto de cabelos brancos, que os cabelos brancos possam mostrar que você está vivendo para Deus, amadureceu, e até aqui tem compensado viver aqui, porque você e eu estamos vivendo para a glória dEle. Nós não podemos perder um tempinho sequer, sem refletir sobre a nossa vida. Tivemos lá em casa hoje um encontro para falar sobre um tema, essa área das finanças, e depois um irmão me fez uma pergunta sobre um determinado assunto. Eu falei assim: meu irmão, agora qualquer decisão
da igreja, minha pessoal, quanto a esse irmão, quanto a esse aí, eu tenho de colocar nos joelhos, porque quem é o dono de tudo é Deus. Eu nem sei se eu estou aqui amanhã, eu nem sei se eu estou vivo, porque Deus é o dono das estações, é o vento que sopra e leva tudo. Eu não sei se o meu dia foi contado para amanhã. O que eu sei é que eu tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar e está guardando o meu tesouro até o dia final. Vamos orar? Vamos curvar as frontes.